Bom dia, eu vou dar um exemplo de como pode ser preenchido o plano de ensino. Nós temos aqui 5 colunas: práticas de linguagem, objetos de conhecimento, objetivos de aprendizagem, gêneros discursivos ou conteúdos estruturantes, metodologia ou percurso e materiais. Primeiramente, nessa tabela, é importante que você tenha aqui a divisão em 5 colunas para você colocar o conteúdo de cada coluna. Você pode clicar com o botão direito do mouse sobre uma célula e aí escolher a opção Inserir linha acima. Aí vai gerar para você uma nova linha com as colunas divididas. Caso você não tenha as colunas, você pode clicar novamente em uma célula e aí você pode inserir uma coluna à esquerda ou à direita, de acordo com o que você precisa. Talvez seja necessário copiar os títulos da tabela para essa nova coluna que você adicionou. Mas é importante que você tenha aqui as 5 colunas para que fique bem dividido o que você vai fazer com cada objetivo de aprendizagem, que é a habilidade aqui da BNCC. Na internet, existem alguns sites que orientam como trabalhar cada uma dessas habilidades. É importante também que você verifique aqui qual é a prática de linguagem que você está querendo trabalhar. No nosso caso aqui é a leitura. É comum que uma mesma habilidade possa ser trabalhada em diversas práticas de linguagem. Então é necessário ficar atento para que, por exemplo, você não coloque aqui nesta prática de linguagem de leitura algo que seja direcionado para a prática de linguagem de oralidade. Você pode trabalhar a oralidade com aquela habilidade, mas aí ficaria na prática de linguagem da oralidade, que no nosso caso aqui seria mais abaixo na tabela. Então aí você pode copiar aqui, ó, a habilidade, colocar lá no seu navegador para pesquisar essa habilidade. Um site que eu gosto muito é o site Nova Escola. Então ele apresenta aqui, ó, 14 planos de aula para desenvolver a habilidade que nós estamos pesquisando. Aqui em cima tem a descrição da habilidade, que você também pode copiar para colocar no plano de ensino, ou então você pode pegar também no currículo municipal. Aí aqui aparece o ano e a disciplina. Neste caso aqui nós temos 6º ano língua portuguesa e também temos 7º ano língua portuguesa. Aí você deve ficar atento aqui à prática de linguagem, que aqui aparece a leitura ou escrita. Só que fica atento que quando você entra aqui, aparece aqui, ó, prática de linguagem, oralidade. Então aqui este plano de aula, ele propõe uma roda de conversa. Então não seria correto você colocar isso aqui na escrita ou na leitura. O mais adequado é você deixar este plano de aula aqui para a prática de linguagem da oralidade. Então, por exemplo, aqui, ó, conto popular, condições de produção, circulação e recepção. Vamos entrar nesse plano de aula aqui. E aqui aparece, ó, o gênero textual, que você pode colocar aqui, ó, conto popular. Objetos do conhecimento, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção, apreciação e réplica, estratégias de leitura, apreciação e réplica. Então aí você pode escolher os objetos do conhecimento que você vai trabalhar. Coloca aqui na coluna dos objetos de conhecimento. A prática de linguagem, aqui é a leitura
Agora falta a metodologia e os materiais. Então aqui aparecem os materiais necessários, que são uma tela para projetar imagens, textos impressos. Aqui aparece também um vídeo. Então isso seria colocado aqui nos materiais desta linha aqui que você está trabalhando essa atividade. Então você colocaria aqui textos impressos, vídeos, tela para projetar imagens, ou então recortes de imagens. Nas colunas de metodologia e materiais, você deve buscar explicar melhor o que você vai fazer, quais são os materiais que você vai usar, especificar para que esta linha aqui fique uma linha única, porque à medida que você vai preenchendo mais linhas aqui, se você não especifica, essas colunas aqui vão ficar praticamente iguais em todas as linhas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você coloca aqui nos materiais textos impressos, aí numa outra habilidade você também vai usar textos impressos, dá a impressão de que você está copiando da linha de cima e colando na linha de baixo. Então é necessário especificar aqui, textos impressos, A Onça e o Lobo, por Sérgio Ricardo, e A Onça e o Bode, por Luiz da Câmara Cascudo. Quando você especifica, aí fica claro que você preparou aquela aula com outros materiais, com outras estratégias, outras metodologias, com outros objetivos para uma prática de linguagem semelhante ou diferente. Então é sempre necessário especificar, explicar melhor o que você vai fazer, o que você vai usar, como você vai fazer. Aí na metodologia você vai colocar como você vai trabalhar naquela aula. Então aí você pode colocar algo do tipo analisar condições de produção, circulação do gênero. Aí você pode explicar na metodologia que os alunos vão assistir a um vídeo com a presença da personagem Comadre Onça, que eles vão analisar as condições de produção e de circulação do gênero. Então aí na metodologia você vai explicar o que vai ser feito na sua aula. Por exemplo aqui, reconhecer os significados das palavras e ou expressões desconhecidas de acordo com o contexto da história. Outro exemplo aqui, analisar uma tabela com as características dos textos apresentados. E aqui nesse site ele tem diversas orientações sobre como você pode dar andamento à sua aula. Ele vai dizendo aqui o momento em que você vai apresentar as imagens, quando você vai formar um grupo com os alunos para eles conversarem sobre as características. Ele apresenta aqui mais sites para você obter informações, links para vídeos. E aí ele propõe o fechamento para a sua aula, que é como você vai concluir a sua aula, as atividades para a conclusão daquele plano de aula. Então aqui no planejamento é importante que para cada habilidade você coloque aqui a descrição do gênero, da metodologia, dos materiais, dos objetos de conhecimento e coloque aquela metodologia e os objetos de conhecimento na prática de linguagem adequada, que seria a leitura ou a escrita ou a oralidade. Aí aqui, como ele foi criando mais células aqui na tabela, depois você pode selecionar aqui, as células que ficaram separadas, clicar com o botão direito do mouse em cima e clicar em mesclar células. Então aí, tudo isso aqui agora está dentro da prática de linguagem de leitura. Então estas eram as orientações que eu queria passar para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, procure a sua coordenadora pedagógica para maiores esclarecimentos. Bom planejamento e boas aulas!